Bom dia, tudo bom? Essa, pessoal, vai ser a live já de número 37 sobre espaços de consenso no direito processual penal. O assunto trata da colaboração premiada em várias leis, nós vamos ver. Existe colaboração premiada bilateral e existe colaboração premiada unilateral, vamos ver isso. Também cuida dos problemas relacionados à suspensão condicional do processo, tá? E também da transação penal, o acordo de não persecução penal e todos os ajustes que nós podemos encontrar em sede de direito processual penal, como é o caso da mistura entre jurisdição civil e criminal no âmbito dos juizados especiais, quando tratamos da composição civil dos danos, tá? Então, muito bom dia a vocês. Nós vamos aqui colocar já os aspectos centrais, tá, da nossa live, com 3 perguntas que são eixo, tá? E já convido a todos que preparem o seu café. Esse assunto é um assunto muito importante, porque indica ser uma tendência do processo penal. Nós vamos também trazer elementos tanto da dogmática quanto da crítica para colocar objeção em relação à sua adequação aos termos da Constituição da República. Então, aqui para os nossos amigos do Instagram, muito bom dia, tá? Wilson, Arthur, Paulinho, Domingos, e o que não pode faltar é o nosso cafezinho sempre, para que a gente comece com energia, tá? Lembrando a vocês, pessoal, que essa é a live de número 37, né? Nós temos aí mais pouco menos de 2 semanas para terminar uma série de lives do total de 41 que correspondem aos capítulos do meu livro, do curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, que está lá na editora Noeses. Então, quem desejar ter acesso ao livro, nós temos um sumário detalhado de 34 páginas que cuida de todo o assunto do processo penal à luz das categorias da teoria do direito. Então, hoje nós vamos cuidar dos espaços consensuais. E, nas últimas semanas, nós vimos outros assuntos, como foi o caso dos prazos processuais, que repercute, né, um assunto sobre prazos que repercute em todo o conteúdo do processo penal, então os temas se interlaçam. Vimos procedimentos no processo penal nas aulas anteriores. Também estudamos o capítulo sobre provas, um pouco mais atrás, ali pela live de número 33, e no início nós cuidamos dos pontos de partida, em especial fontes do direito processual penal. Então, o título sobre as fontes é sempre um tema importantíssimo, porque é a demarcação do que você pode fazer no processo penal. Então, sem fontes do direito, nós resvalamos em arbítrio judicial, né? Então, o objetivo de você identificar as fontes, identificar o percurso normativo, que vai desde aqueles elementos empíricos até aquilo que você documenta a título de decisão, né, um percurso longo com várias articulações, tem o objetivo de evitar abusos de poder, né? Então, o que é que eu devo fazer no processo penal? Bom, antes vamos identificar as fontes do processo penal, né? Professor Felipe Pimentel, grande abraço, amigo. Estamos aqui, viu, gente? Começando agora, então quem chegou, fique conosco e vamos iniciar, tá? Então, gente, como nós mencionamos, este é o capítulo sobre espaços consensuais. Vocês vão sempre ver assim na doutrina, né, que cuida desse assunto, né, vão dizer bem assim, olha, houve no processo penal, está em curso uma ampliação dos espaços de consenso. Então, quem não tem ainda traquejo no processo penal pode ficar em dúvida sobre o que seria, né, os espaços consensuais. Seria o quê, né? O que seriam os espaços consensuais? Bom, o acordo de não persecução penal é um espaço consensual. As colaborações premiadas, que na verdade é algo já bem antigo no nosso sistema, também vem a ser outro espaço consensual. E por quê? Porque se dá uma certa ênfase em um ajuste de vontades, né, que a gente chama de negócios jurídicos processuais. Então, o que são negócios jurídicos processuais e como isso deve acontecer na prática? Nós vamos saber, tá certo? E aqui, gente, nós estamos nos encaminhando, né, vindo aqui para o texto do livro, né? O livro é esse, tá? Curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, né? Então, tá lá no
site da editora Noesis, tanto em versão digital quanto em versão física, né, de livro. E o capítulo de hoje é o 37, que a gente segue aqui na página 833 em diante do livro, tá, pessoal? Então vamos para as perguntas centrais do dia de hoje, tá? Quais os eixos nucleares da colaboração premiada? Né? Vocês sabem como identificar uma colaboração premiada, quais as suas espécies e quais os eixos centrais para identificar a sua correção, a sua rigidez? Vamos saber, tá? Quais são os elementos, né, da colaboração premiada? Ainda, é válida colaboração premiada? É válida colaboração premiada ou delação premiada de delator preso, né, de pessoa presa? Então, o réu está preso, ele pode delatar, ele pode colaborar com o objetivo de ter uma benesse ao final. Nós vamos identificar isso também, tá? Sobre o acordo de não persecução penal, que está no artigo 28A. O acordo de não persecução penal é acordo de não oferecimento da denúncia, ou ele pode ser oferecido após, né, apresentado após o oferecimento da denúncia, já em uma fase mais adiantada do processo. Né? Esse termo, acordo de não persecução penal, é um termo adequado, ou ele é um termo que precisa de alguma correção? Também vamos responder isso aqui ao final, tá? Outra coisa, quais são os elementos para a confissão valer, né? Para a validade de uma confissão, que elementos ela deve atender, tá joia? Então, quem tiver dúvida aqui, gente, já pode colocar a dúvida anotado aí. Eu estou acompanhando aqui as nossas dúvidas no Instagram. Aqui também no stream eu acompanho as dúvidas do nosso YouTube, também Facebook, tá? E Twitter. Então, havendo dúvida, faz anotação, coloca lá nos comentários. Quem ainda não viu todas as lives, pode começar a estudar, inclusive acompanhando o livro. Aí vai estudando todos os assuntos e pode colocar lá nos comentários no canal YouTube. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, que tá tudo organizado, tá certo? Então aqui um abraço para o doutor Mário, César, advogado, nosso amigo, tá? Ivan, Esteves, Milena, tá joia, pessoal? Vamos em frente, né? Aos amigos aqui do Instagram, aos amigos do Facebook, YouTube, Twitter, um grande abraço, tá, gente? Então, pessoal, o primeiro fenômeno que a gente pode identificar é uma ampliação dos espaços de consenso. Mas, como mencionamos, isso não é algo assim novo, né? Na verdade, com a Constituição de 1988, nós já tínhamos identificado um anúncio de espaços consensuais no processo penal, que foi um momento eufórico de criação dos juizados especiais criminais. Então, no artigo 98 da Constituição, nós vamos identificar uma previsão de transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo. Então, crime de menor potencial ofensivo e a possibilidade de transação em torno dele, que é aquele crime cuja pena máxima não excede 2 anos, é o espaço consensual, tá certo? Além disso, previu resolução de conflitos cíveis no mesmo juizado, por intermédio da composição civil dos danos e por intermédio da solução de pequenas causas, né, de causas de menor complexidade. Isso é cível. Só que no âmbito penal nós temos uma questão cível a ser resolvida no mesmo bojo processual penal. Então, antes do momento da transação penal, a legislação infraconstitucional, no artigo 74, faz menção à possibilidade de composição civil. Então, composição civil é diferente de transação penal. No entanto, ambas são ampliação dos espaços consensuais. Então, para os crimes de ação penal pública condicionada e aqueles de ação penal privada, nós podemos ter como resultado de composição civil a extinção da punibilidade. Se o crime for um crime de ação penal pública incondicionada, é possível a composição civil. No entanto, ainda se segue para a transação penal como uma etapa subsequente. Então, as duas fases na audiência de conciliação dos juizados especiais que antecedem, o que pode anteceder, ou mesmo podem encerrar o processo sem a possibilidade de oferecimento da denúncia, são a composição civil e a transação penal. Tá? Se houver composição civil dos danos, há extinção de punibilidade quando o crime é crime de iniciativa privada ou pública condicionada à representação. Isso porque a legislação diz que, havendo a composição civil, haverá renúncia ao direito de queixa ou renúncia ao direito de representar. E aí nós vamos ter a extinção da punibilidade, tá certo, gente? Além disso, a transação penal. Aí vejam, o que eu quero frisar que a transação penal é proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito.
Então, quando nós temos ali proposta imediata de pena restritiva de direito, isso significa que o MP deve fazer uma descrição do fato típico e propor uma medida que se configure pena restritiva de direito dos artigos 43 e 44 do Código Penal. Então, ali, a transação penal seria, bem dizer, uma ação não ortodoxa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da súmula de número 35, afirmou, né, chegou a dizer de maneira expressa que a transação penal seria acordo, né, acordo entre as partes. E mais, caso não cumpridas as condições ali estipuladas durante a transação penal, na audiência de conciliação, né, na audiência prévia, audiência preliminar, né, que nós denominamos ali no início do procedimento, antes propriamente do procedimento sumaríssimo, como providências prévias em juízo. Então, se não houver cumprimento do que foi pactuado, poderá haver ineficácia daquele ajuste e oferecimento da denúncia. Então, vejam vocês que se não houver o cumprimento de uma transação penal, de acordo com a súmula vinculante, né, número 35, poderá ser declarada a ineficácia do acordo, né, de transação penal e o oferecimento correlato da denúncia ou da queixa-crime conforme a hipótese. Tá? Então vejam que a Constituição da República prevê restritamente a transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo. Aí o que é que eu quero dizer com isso? É que a partir dessa previsão, nós começamos a inserir no sistema processual brasileiro, né, no sistema processual penal brasileiro, os chamados acordos de colaboração premiada, ou ainda simplesmente a colaboração premiada unilateral. Vamos ver o que é isso. Primeiro, distinguindo colaboração unilateral de colaboração bilateral. Alguém já sabe, gente? Lembrando que se houver dúvida, coloca aqui, viu, pessoal? Faz aqui a anotação, eu estou acompanhando, tá? Tendo dúvida, é só mencionar. Então, vejam, o acordo unilateral, né, a colaboração, a bem dizer, né, não bem um acordo, mas a colaboração unilateral, ela é simplesmente o auxílio prestado pelo réu para esclarecer um fato, também atribuído a um corréu, e que ao final pode lhe otorgar, pode lhe assegurar uma benesse. Então, a colaboração premiada, ela é sempre algo sinalagmático, né? Embora possa não ser bem um acordo bilateral. Vamos explicar isso aqui. Qual o ponto de vista para dizer que um acordo é bilateral, né? No caso, uma bilateralidade, ou quando o instituto é simplesmente unilateral. Tá? Então, quando é que a colaboração premiada é unilateral? É quando nós não temos um termo escrito, um acordo. É quando não é necessária a anuência do Ministério Público. Aí nós denominamos que ela é unilateral. Aonde é que vocês podem encontrar isso? Bom, a gente tem várias legislações que tratam sobre essa possibilidade. Por exemplo, a Lei 9.807, né? A Lei 9.807, que trata da proteção de vítimas e testemunhas, né? Ela traz ali uma colaboração nos artigos 13 e 14, tá? E é uma colaboração que independe de um termo de ajuste, não tem previsão de termo de ajuste, termo de acordo, né, entre o Ministério Público e o réu. Ou seja, se a pessoa prestar a colaboração de maneira voluntária ou espontânea, conforme a hipótese, e conseguir identificar, por exemplo, o autor de um fato e também conseguir obter o resgate da vítima no caso de sequestro, com a integridade física preservada, ela terá algumas vantagens. Mas essas vantagens decorrem da lei, ex lege, né? Não depende de um acordo, já está ali na lei quais as vantagens que o juiz deve aplicar se a colaboração for prestada de forma eficaz. Então vejam que aí é uma colaboração unilateral. E por que unilateral? Porque independe da anuência do Ministério Público. Observem bem que isso é uma questão de ponto de vista, né? A bilateralidade ela vai sempre existir se você perceber que existe de um lado, né? Há de um lado o colaborador e do outro lado uma pessoa que é delatada, além do órgão judicial. No entanto, o ponto de vista que nós chamamos de colaboração unilateral é porque não há acordo firmado pelo Ministério Público, por isso que é unilateral, que basta, por exemplo, um depoimento prestado, né, e que tem ali os elementos
perante a polícia, ou mesmo durante o interrogatório judicial, e que se traga, a partir dali, alguma valia para o esclarecimento dos fatos. Né? Então, a pessoa pode, por exemplo, querer confessar durante o seu interrogatório. Ela tem direito ao silêncio, ela pode desejar confessar. Se ela deseja confessar e contribui, o juiz estaria autorizado a aplicar reduções de pena, às vezes até perdão judicial, conforme a hipótese, porque foram atendidos os requisitos legais. Essa é a colaboração unilateral, tá certo? Aqui um abraço para os amigos aqui do Instagram, tá? Ana Maranhão, Wilton, Roberta, Jordan, viu? Então, explicamos até agora, pessoal, para quem chegou, né? Colaboração unilateral. E a colaboração bilateral, o que seria? Bom, pessoal, olha, na verdade, o Ministério Público já fazia isso antes mesmo da existência de lei que trouxe de maneira expressa uma colaboração bilateral, que é a nossa lei 12.850, né? A lei que trata das organizações criminosas, a lei que cuida da regulação do crime organizado, da criminalidade organizada. Né? Eu evito dizer que a lei combate o crime organizado, eu creio que a lei não chega a combater. A lei é um instrumento de regulação e de aplicação de reações, na hipótese da pessoa incidir em criminalidade organizada. Se ela efetivamente combatesse, a gente não teria mais crime organizado, o que não é verdadeiro. Né? A lei está ali para ser aplicada pelo juiz. Então, temos na lei de controle do crime organizado uma colaboração bilateral. Mas por quê? Porque existe previsão expressa, né? Existe uma previsão expressa de acordo com requisitos específicos. Inclusive, ali nós identificamos bem requisitos prévios, ou seja, pressupostos, que devem ser identificados, presentes, para aplicação de consequências jurídicas. Então, o que tem, assim, em termos de acordo escrito, né, aquele acordo efetivo, o acordo que denomina colaboração, que nós denominamos colaboração premiada bilateral, né, é a previsão de suas cláusulas, de seus conteúdos, de acordo com o que está estipulado, na legislação. Então, eu não posso construir uma cláusula que não esteja de acordo com o estipulado na legislação. Então, tudo que eu vou construir em termos de acordo de colaboração premiada deve estar no texto de lei. Então, não posso, por exemplo, criar uma pena que não esteja prevista como pena restritiva de direito na legislação. Né? Então, isso foi objeto, inclusive, de problemas na denominada Operação Lava Jato, porque existiam alguns acordos que estipulavam ali regimes de pena que não estavam previstos nem no Código Penal, nem na Lei de Execução Penal. Então, isso não pode ser. Com o advento da Lei Anticrime, Lei 13.964, agora está bem claro ali. O que está na Lei de Colaboração Premiada, na Lei do Controle do Crime Organizado, deve ser observado para fins de confecção do termo de acordo. Né? Então, o termo de acordo não pode fugir dos termos da lei. É como se houvesse ali uma distrição com base na ideia de legalidade estrita. Aqui fica meu abraço para os amigos de Ceará, na pessoa do Leléo, nosso amigo, Márcio, Breno, Manuela. Um abraço, viu, gente? Obrigado, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Essa, gente, é a live número 37, que cuida dos espaços consensuais no processo penal, dentre os quais o acordo de colaboração premiada, que pode ser unilateral e bilateral. Unilateral é quando independe da vontade do Ministério Público. Se houver alguma contribuição e essa contribuição estiver prevista em lei e tiver sido eficaz, eu posso aplicar a benesse que vai de um perdão judicial a uma redução de pena. Geralmente a lei fala redução de 1/3 a 2/3, mas a lei, às vezes essa previsão é diferente. Então, na lei do crime organizado, né, na lei de controle do crime organizado, lei 12.850, nós temos outras formas de otorgar vantagens para quem colabora, tá certo? Essa colaboração, então, ela foi uma criação que nasceu a partir da Constituição de 88 e muitas das vezes uma espécie de comparativo com a ideia de barganha, embora não seja bem uma plea bargain, mas uma ideia da pessoa confessar, né, e de contribuir para o esclarecimento da trama criminosa, que às vezes usa uma expressão dessa em algumas legislações,
ou contribuir para a identificação de coautores do crime, ou contribuir para a identificação de produtos do crime, ou resgate de vítimas. Então, a gente tem todas essas ideias, né, reunidas nas nossas legislações, e não são poucas. Então, vocês encontram colaboração premiada bilateral na Lei 12.850. Por que bilateral? Porque existe um termo de acordo que é conduzido pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal diz que o delegado de polícia pode fazer esse acordo sem problema algum, né, e que a anuência do MP poderia vir depois, e que uma coisa não vincula a outra, ou seja, uma legitimidade autônoma aos delegados de polícia para conduzir acordos de colaboração premiada, tá certo? Então, no nosso texto, nós temos vou colocar aqui para o pessoal que está me acompanhando, né, que está nos acompanhando no YouTube, viu, gente? Vou compartilhar a página que trata da nossa lei. Então, aqui a lei 12.850 está sendo projetada aí para vocês, pessoal, né? Quem quiser acompanhar também no YouTube está lá, viu? Miatinho, um abraço, Luana, Donato, Daniela, Rafaela. Então, gente, tá aí, tá? A partir do artigo 4º dessa nossa lei 12.850, nós temos o acordo de colaboração premiada bilateral. E vocês podem identificar na lei elementos que vão servir de antecedentes normativos e de consequências. Então, é sempre uma relação de causa e efeito. Então, para que eu aplique consequência jurídica, eu preciso de elementos antecedentes. Isso é tanto base para a confecção do acordo de colaboração premiada, como também é muito importante para que o juiz possa homologar. Então, isso quer dizer que toda vez que o nosso acordo ele não tiver, né, toda vez que esse nosso acordo não contiver correspondência com a legislação, ele estará com cláusulas viciadas. As cláusulas que eventualmente sejam viciadas, elas podem ser classificadas como nulidade. E a nulidade pode ser também categorizada desde a inexistência jurídica até a irregularidade, passando pela nulidade absoluta e relativa. Essa nulidade, ela pode ser parcial, isto é, sobre todo o acordo, ou sobre parte do acordo, então pode ser sobre uma cláusula parcial, ou pode ser também total, quando o acordo estiver completamente desconexo com o texto de lei, tá? Abraço, Bruna, um abraço, Rogéria, né? Bom dia. Então, essa correspondência com a legislação é fundamental, né? Ele não pode sair ali daqueles quadros legais, né? Eu depois vou citar um outro problema dos acordos em geral, tá certo? Mas, por hora, as cláusulas do termo de acordo que estão aqui no artigo 4º, que eu estou projetando aqui para o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, elas devem observar esses parâmetros, tá? Por exemplo, né, o juiz poderá, a requerimento das partes, é como se o artigo invertesse, né? Aí conceder perdão judicial, que é declarar extinta a punibilidade, né? Pode reduzir a pena até 2/3, então a legislação não coloca o limite mínimo de 1/3, coloca até 2/3, né? Então você pode reduzir até menos, né? Reduzir em 1/5, não é problema. A pena privativa de liberdade, ou ainda substituí-la por pena restritiva de direito, né? Então vejam que o artigo 4º começa com a aplicação das consequências que o juiz coloca na sentença. E a aplicação dessas consequências, elas devem estar arrimadas também no termo de acordo, né? E o termo de acordo não pode contrariar a lei. Então, por exemplo, se o termo de acordo for muito restrito em relação à aplicação dessas benesses, né, dessas vantagens, digamos assim, embora não seja vantagem você receber uma pena restritiva de direito, né, mas é vantagem se você comparar com a pena privativa de liberdade. Então, se as previsões que estiverem como cláusulas no acordo não estiverem também descritas, né, de acordo com a legislação, o juiz deve negar a homologação, né, ele deve fazer o controle de legalidade. Então, se tiver tudo de acordo, tiver tudo conforme a legislação, o juiz poderá aplicar essas reduções na sentença, né? Então, observem que é um controle rigoroso, tá? E o artigo 4º, repito, ele começa pela aplicação do consequente, que deve, primeiro, constar de forma escorreita no acordo de colaboração premiada. Estamos diante, então, de uma colaboração bilateral e não de uma colaboração unilateral. E, por último,
que aquilo também seja aplicado na sentença em conformidade tanto com o acordo como com a legislação, né? Então, se o acordo não estiver em conformidade com a lei, o juiz deve negar a homologação. Aqui, gente, olha, nós precisamos, então, para aplicar um instituto como esse, de observância rigorosa do que é uma organização criminosa. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente for aplicar, né, um regime de colaboração premiada, é importante identificar as notas antecedentes que estão previstas na lei. Então, por exemplo, Lei 12.850 não deve ser aplicada para fato em que a pessoa não esteja incursa em crime de organização delituosa, né? Ela não pode ser aplicada se a pessoa não estiver incursa no conceito de criminalidade organizada. Então, a gente já percebeu uma forma assim de quererem estender a aplicação da Lei 12.850, a lei da criminalidade organizada, para outros fatos delituosos. Isso não está correto. Eu preciso primeiro estabelecer a incidência do crime organizado, né? Então, se a pessoa estiver incursa no delito denominado de organização criminosa, eu posso aplicar essa colaboração bilateral. Caso contrário, eu aplico outra colaboração, e eu tenho várias colaborações, né, que estão previstas em lei de maneira unilateral, né? Então, por exemplo, na lei de crimes hediondos tem uma alteração do artigo 288 do Código Penal, que cuida do denominado crime de quadrilha ou bando, que hoje não se chama mais assim, é crime de associação criminosa, né? Então, ali você tem a previsão de uma redução de pena, se a pessoa colaborar, que é restrita, né? Essa redução de pena é restrita ao crime de associação criminosa, que não é organização criminosa, são elementos diferentes, né, que estão na lei. Então, às vezes nós temos aí sobreposição normativa em torno de colaboração premiada, tá? E essa sobreposição normativa deve ser orientada pelo vetor da norma que for mais favorável ao imputado, né? Então, você tem várias possibilidades de colaboração premiada, eu observo qual aquela que é mais favorável para o imputado. Se não se aplica a Lei 12.850, como estamos colocando aqui, eu vou, então, fazer incidir outra lei, né? Eu faço incidir, por exemplo, a Lei dos Crimes Hediondos. Eu faço incidir, por exemplo, a lei que trata do acordo de leniência, né? Uma lei específica que cuida dos crimes de concorrência, os crimes contra a ordem econômica. Tem lá uma forma de colaboração também. Então, eu verifico se existem os elementos antecedentes para fazer incidir os elementos consequentes, né? Então, eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu preciso de lindes e limites, tá certo? Temos outras leis, gente, que tratam de colaboração premiada. Agora, chegou a hora de que eu faça uma distinção aqui para vocês em relação ao que é colaboração premiada no nosso sistema. Nós usamos colaboração premiada com um sentido de delação, né? Delação e colaboração, no nosso sistema, é tratado como a mesma coisa. Mas nem todo sistema trata assim, como se fosse coisa idêntica. E vou explicar por quê. É como se colaboração fosse algo mais amplo. Então, colaboração premiada seria a colaboração geral. Então, uma testemunha poderia colaborar e ter um retorno disso aí, né? Isso é eticamente até um tanto questionável. A testemunha colabora e recebe um retorno financeiro. Temos institutos assim que não são idênticos, mas acabam tendo essa mesma ideia, que é, por exemplo, o instituto chamado Arceblauer, que é uma forma de colaboração em geral, uma espécie de denuncismo, né, a nosso ver, até de duvidosa constitucionalidade. Então, a pessoa colabora e tem previsão, inclusive, de retorno financeiro na legislação. Isso, a nosso ver, é inconstitucional, né? Há uma prática aí de denuncismo, né, inclusive anônimo, previsto na lei, e que conflitaria com a legislação. Então, a colaboração premiada, ela seria mais ampla. Então, um réu poderia, por exemplo, colaborar naquele processo dele para ter uma vantagem em relação a outro réu que ele não tem nada a ver com crime, né? A colaboração seria geral, uma testemunha poderia colaborar, nós, sem sermos acusados, poderíamos colaborar, então a colaboração genérica, né? Agora, e a nossa colaboração prevista no nosso sistema? Teria o sentido de quê? Bom, o sentido dela é de delação. E o que é uma delação, gente? Olha, a delação é, primeiro, se exige que a pessoa confesse, né? Então, para delatar, né, ninguém vai delatar sem ser, pelo menos, acusado de algo. Então, se você, por exemplo, resolve chegar na polícia, olha, cometi um crime, não se aplica a delação dessa maneira. É necessário, então, que a pessoa tenha, pelo menos, uma suspeita contra ela, especialmente se for indiciada, né, se existir
uma investigação formal contra ela, ela pode delatar. Então, se eu chego e me autoacuso, olha, cometi um crime, isso não seria propriamente delação premiada, né? Então, eu primeiro preciso confessar. Primeira coisa, esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento, eu preciso apontar alguém que participou comigo do crime. Então, eu aponto um coautor, né? Então, vejam, eu preciso primeiro estar sendo acusado de algo. Depois eu afirmo que aquele algo de fato aconteceu. Eu confesso, né? Então, atendi o primeiro requisito da delação premiada, que foi a confissão. Isso significa dizer que os requisitos da confissão precisam estar preenchidos. Então, eu não posso estar sendo pressionado para confessar, né? Eu tenho que estar livre de pressões, né? Eu tenho que ter uma manifestação, então, espontânea. Eu tenho que estar com minha integridade mental rígida, preservada, né, para confessar. Tenho que estar livre, então, para que aquilo possa ter valor jurídico. Então, essas exigências prévias, né, são exigências para que você possa aplicar-lhes consequências jurídicas. Se eu chego lá para confessar, estou perturbado, essa forma de confissão ela não teria um valor jurídico para fins probatórios. Eventualmente, eu poderia até me cercar de cautelas e apurar de outra maneira, mas aquele elemento específico, confissão, precisa que a pessoa esteja livre e isenta de pressões. Além disso, a confissão ela tem que representar alguma coisa lógica, tem que ser consistente, não pode ser aqueles elementos contraditórios. Então, eu geralmente, pessoal, relaciono isso aí, tá? Aqui vai meu abraço para a Tami, tá? Para o Valdemar, para todos que estão nos acompanhando, né? Tá certo? Interrompo aqui um pouco a tela compartilhada para o nosso YouTube, tá? Então, gente, o nosso abraço, tá? Voltando aqui para a confissão então deve estar cercada de cautelas. Então eu relaciono com os elementos lógicos. A confissão tem que se reportar um fato delimitado. É a mesma idade ou unidade do fato. Então eu estou sendo acusado de algo, é sobre aquilo que eu devo confessar. Eu não devo trazer elementos estranhos à acusação ou à investigação, um objeto bem contornado. Ela não pode ser contraditória, então eu aplico o princípio da não contradição. E ela não deve ser um mais ou menos. Então, para uma confissão ter valor jurídico para fins de delação premiada, ela precisa ser firme, né? Ela não pode ser algo pela metade, porque senão isso vai retirar valor, né, jurídico. Então, são os três princípios lógicos: o da unidade, ou mesma idade, não contradição, né? Não pode haver contradição, não pode dizer e não dizer ao mesmo tempo, e não pode ser evada de prejuízos à integridade do que está dizendo. Então, é o princípio do terceiro excluído, evitação de meios termos. Então, tenho aí, né, o que eu devo avaliar como confissão, é como se uma etapa prévia para a colaboração premiada do nosso sistema. Então, primeiro eu confesso, né? Tenho, então, a narrativa consistente. Eu tenho a acusação prévia, perfeito, atendi aqueles limites. Depois, eu aplico as consequências jurídicas, se a pessoa que confessou ainda apontar de maneira eficaz qual a participação de outras pessoas, os objetos que são instrumentos, proveito do crime em geral, a revelação da estrutura, se for o caso, da estrutura da organização criminosa, aplicando a Lei 12.850. Então, eu tenho contornos delimitados para poder fazer incidir o Instituto. Isso quer dizer que o Instituto não pode ser aplicado de qualquer maneira, né? É um instituto que deve ter um regramento específico, tá? Perfeito? Então, vejam, se for uma colaboração bilateral, vai dar ensejo a um termo. Esse termo, gente, deve vir acompanhado de todas as tratativas. O bacana hoje é que isso está tudo na legislação, né? Ou seja, a experiência negativa da Operação Lava Jato acabou ensejando modificações na nossa legislação, tanto no Código de Processo Penal, como na Lei 12.850, com o objetivo de evitar, né, reduzir os abusos de poder nessa fase, né? Então, ali está previsto que devem acompanhar o termo de colaboração premiada para fins de homologação judicial, as tratativas, né? Ou seja, tudo deve ser registrado, de preferência. Além de escrito, deve vir documentado em áudio, tá? Um abraço, Suede. Tá por aqui, acordou cedo, parabéns. Gonzaga, Isaac, valeu. Então, eu preciso fazer com que isso chegue às mãos do juiz para que ele avalie que a coisa não foi feita de qualquer jeito. Qual o objetivo de você, então, entregar aquelas conversas prévias à confecção do acordo? É para evitar que haja abuso na hora de você
efetuar o acordo, né? Que abuso que pode acontecer? O acordo já vi pronto, olha, assina aqui essa cláusula, né? Assine aqui acusando o fulano de tal. Não é assim, então, que a coisa deve se encaminhar. Se houver, por exemplo, indicação de qual autor do crime, essa indicação deve ser uma indicação precisa, uma indicação consistente, deve vir acompanhada de elementos. E outra coisa, o que você firma em termos de acordo de colaboração premiada não tem valor sozinho, né? A gente diz assim até que ela tem um valor probatório reduzido, e essa redução é elevada ao cubo, né? Por que ao cubo? Primeiro que esse acordo de tratativa, né, de bilateral, ele não deve acontecer na presença do juiz, né? O juiz fica fora. Então, a colaboração premiada, que eventualmente o juiz pode estar presente, é aquela que acontece na audiência de instrução, quando o réu é interrogado, né, que é a colaboração unilateral. Mas a colaboração bilateral, né, aquela que existem ajustes prévios, né, o juiz não pode estar presente de maneira alguma. A legislação, inclusive, é expressa. O juiz deve estar em um momento fora, né, ele deve comparecer só para fins de controle posterior. Aliás, o pedido deve ser direcionado a juízo e jamais o juiz deve participar das tratativas. Então, sequer, né, ainda que nós imaginemos aí que é o juiz das garantias ou o juiz da instrução, porque essa colaboração premiada ela pode ser feita em qualquer fase do processo, o que se quer é que aquela pessoa que vai julgar ou vai aplicar uma medida cautelar ou ainda conduza o processo de qualquer forma, ela tem a sua imparcialidade preservada, né? Então é um momento exterior. Outra coisa é que o defensor deve estar presente. Então, todos esses elementos o juiz deve avaliar para fins de homologar ou não. Então, ele pode negar a homologação, né? Se verificar, por exemplo, irregularidade, ilegalidade, inadequação, né? O que inadequação em relação a quê? As cláusulas e a legislação. A legislação, então, deve estar de acordo com as cláusulas. Aliás, as cláusulas devem estar de acordo com a legislação de regência, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal. Além disso, gente, olha, o que nós podemos dizer em termos de crítica é que, professor Marlos, um abraço, Marlos. Um abraço, amigo. Precisamos nos reunir, viu? Josiara. Então, gente, essa colaboração premiada, ela precisa ainda ser submetida a uma crítica. E essa crítica é muito bem feita por vários professores, como, por exemplo, o professor Geraldo Prado. A gente mesmo gosta de fazer essa crítica, é porque a Constituição da República, e eu volto aí ao início da aula, a Constituição da República, ela previu apenas uma forma de consenso penal, que é o consenso por intermédio da transação penal dos juizados especiais, no qual se inclui a composição civil dos danos no âmbito dos juizados, e somente. Ela não previu, então, qualquer forma similar ou parecida com barganhas, né, com barganhas. Ou seja, não há previsão para que haja um acordo de colaboração premiada na Constituição. E aí vem a outra face, que é um tirocínio bem específico, né? A outra face da moeda. Ora, se a Constituição da República ela previu apenas uma espécie de consenso, ali que foi a transação penal, não caberia ao legislador criar outros espaços consensuais, como é o caso da colaboração premiada. Então, a colaboração premiada seria incompatível com o texto constitucional e mais, seria incompatível com o regime de proteção das garantias fundamentais, né? Então, por exemplo, quando você vai colaborar, você ali acaba sendo compelido, né, a confessar. Tudo bem, você confessa se quiser, né? Não está sendo obrigado, né? Não está sendo torturado para isso, tá? Mas acaba que ou você aceita confessar e receber uma pena menor, ou você se recusa e se sujeita a uma pena, de repente, privativa de liberdade, muito maior, etc. Então, alguns dizem, olha, ainda que ali a pessoa possa ficar em silêncio se quiser, a ela é negado o direito ao silêncio. A própria legislação diz que se a pessoa resolver participar da colaboração premiada, ela não pode alegar em seu favor a confissão. E aí nós repercutiríamos essa questão com outro princípio central do direito processual penal, que é o princípio de que é proibido compelir alguém a se autoincriminar. Tudo bem, não estamos forçando a pessoa a se autoincriminar. Mas vejam, se ela não se autoincriminar, ou seja, se ela não confessar e não indicar coautores, ela vai receber uma pena maior. Então é como se fosse algo muito sutil, né? Ou seja, você está ali colaborando, está livre para colaborar, mas ao mesmo tempo, se não colaborar, é como se você estivesse sujeito, então, para usar os termos
da professora Maria Lúcia Caram a uma chantagem, né? Uma chantagem. E como essa criação da colaboração premiada, de várias colaborações premiadas, que não se trata de novidade do nosso sistema, já é algo bem antigo, né? Em 95 você já tinha, né? A alteração da lei sobre os crimes financeiros previu lá, que é uma lei de 86, a alteração é posterior, é verdade, né? Mas tem lá uma forma de colaboração premiada na lei do controle dos delitos financeiros, sistema financeiro, lei 7.492 de 86. Então, essa forma de previsão não é uma novidade. No entanto, é uma barganha, é uma forma ali de espaço consensual, né, como se fosse algo assim para você assumir a culpa. Não está assumindo culpa na transação penal. Diz assim, né? Você não assume culpa na transação penal. Mas nos outros já há uma assunção de culpa que você tem que fazer de maneira expressa, né? Ou seja, no acordo de não persecução penal, você tem que confessar o delito, está ali previsto. Na transação penal não é possível, não é necessário que você confesse. Inclusive diz que você não está sendo considerado culpado, é só a aplicação imediata da pena restritiva de direito. No acordo de não persecução penal, do artigo 28A, você precisa, então, confessar, né? Na colaboração premiada, você precisa confessar, tá certo? Então, essas formas de previsão de confissão violariam direitos fundamentais. Seria uma forma que tornaria o Instituto incompatível com a Constituição da República, porque significaria suspensão pactuada de garantias, tá? A Amanda está me perguntando, Amanda Carla, o que seria isso, professor? Pode especificar, Amanda? Eu te respondo aqui, tá? Nina Rodrigues, um abraço, viu? Aí só é anotar aqui certinho que eu te respondo, tá certo? Então, a suspensão pactuada de garantias seria inconstitucional, perfeito? Essa seria a crítica ao Instituto, né? E alguns dizem, não, mas o Instituto é benéfico ao réu. Isso também é uma questão de ponto de vista, tá certo? Os institutos, por exemplo, de acordo de não persecução penal, seriam benéficos ao réu sob a seguinte ótica, que ali está prevista uma possibilidade de aplicação de pena restritiva de direito, uma possibilidade de evitação, né, de pena privativa de liberdade. Sob esse ponto de vista, é verdade, né? Realmente, de fato, nós teríamos, então, um sistema que seria mais benéfico. Então, sendo benéfico, nós poderíamos até imaginar a retroação, né, para ser aplicada aos processos em curso, mas aqui eu tenho outros problemas. Em relação ao acordo de não persecução penal, o problema principal seria um problema relacionado ao nome que foi escolhido pelo legislador. Ou seja, acordo de não persecução penal é um nome triste, né, em termos do que efetivamente acontece no âmbito processual, porque a persecução penal ela envolve tanto processo, tá, né, Duguinha, ela envolve tanto processo quanto ela envolve inquérito. A persecução penal é tudo. E quando a gente diz acordo de não persecução penal, parece assim, olha, tá um acordo até para não instaurar o inquérito. Isso não pode ser, né? Então, o que o Afrânio Silva Jardim diz é bem apropriado, que ele diz, olha, não é bem um acordo de não persecução penal, é um acordo de não oferecimento de denúncia, né? Aí aqui no nosso YouTube, Facebook, eu vou projetar o texto do artigo 28A, que cuida do acordo de não persecução penal, que é um outro sistema, né, gente? É um outro sistema de espaço consensual, uma outra ampliação do nosso chamado consenso processual, né, que é objeto de aplausos de uns, né, e objeto de crítica de outros, né? Nós, pelo menos, nós nos filiamos ao aspecto mais crítico, tá? Então tá aí, gente, o artigo 28A, que prevê uma vantagem, né, Mari, né? Prevê uma vantagem, tá certo? O acordo de não persecução penal seria uma vantagem, no seguinte sentido, que você não está mais sujeito, se aceitar e se cumprir as condições, a uma pena privativa de liberdade. Seria a aplicação de uma pena restritiva de direito. Então aqui eu estou projetando apenas o artigo 28A caput, né, que prevê as condições, né, e aqui algumas coisas interessantes. A pena do crime tem que ser, a pena abstrata, né, máxima, ela tem que ser a pena abstrata máxima não tem limite, mas a pena mínima, ela deve ser uma pena mínima inferior a 4 anos, diz o texto, tá? Então, assim, alguns me dizem, mas Rosmar, uma pena mínima inferior a 4 anos quase não temos, né? Porque as penas mínimas ou são 2 ou são 4, né? Então, aí diz, bom, o texto da lei ele está sendo bem específico, né? A lei diz, olha,
não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Aí o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Então, observem que aí se cuidam, né, de elementos antecedentes para a aplicação das providências consequentes. O acordo de não persecução penal, então, exige que o crime seja um crime sem violência ou grave ameaça. Isso acaba sendo um limite para o que se tentou fazer anteriormente por intermédio de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Não sei se vocês se recordam, mas a pretexto de regular o artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 2.850, o Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu uma espécie de acordo de não persecução penal. Na verdade, precisamos distinguir aqui, viu, gente? Lá na Lei de Organização Criminosa, o que se chama de acordo de não persecução penal é uma subespécie de colaboração premiada. Aqui no artigo 28A, nós temos o acordo de não persecução penal em sentido estrito, que você não precisa colaborar. Você precisa simplesmente confessar segundo os termos da lei. E o crime não pode ser crime com violência ou grave ameaça. E o crime tem que ter pena mínima, abstrata, não máxima, pena mínima, abstrata, inferior, não é igual, é inferior a 4 anos, tá certo? E aí é algo assim muito parecido com a transação penal, né? Deve-se reparar o dano, etc. E aqui, gente, nós vamos agora responder às perguntas, né, que formulamos no início, né? Então vamos lá. Quais são os eixos centrais da colaboração premiada? Primeiro, a nossa colaboração premiada se chama, tem natureza de chamada de corréu. Chamada de corréu. Ou seja, quais são os eixos centrais da colaboração premiada? Primeiro, tem que haver corréu. Segundo lugar, quem vai colaborar tem que ter sido apontado como autor de um delito. Ele precisa confessar, né? E em terceiro lugar, ele tem que efetivamente colaborar com o que prometeu para ter a eficácia do acordo ou da colaboração premiada unilateral reconhecida na sentença. Então nós temos aqui como eixo central, né, a existência de coautoria para ser colaboração premiada, a existência de uma imputação, ainda que em sede de inquérito, tá? E temos também a necessidade de que a pessoa confesse, né? Ou seja, elementos da confissão. Aí, outro problema que nós temos, que está até, inclusive, hoje expressamente previsto na Lei de Organização Criminosa. Né? Além da colaboração premiada não poder sozinha fundamentar medidas cautelares, denúncia não pode sozinha, né? Precisa de outros elementos. Né? A colaboração premiada também, ela não deve ser exigida quando a pessoa estiver submetida a uma prisão que mitigue a voluntariedade. Naturalmente, que se eu estiver preso, eu posso colaborar, né? Todos podem confessar se estiverem presos, né? Qualquer pessoa pode confessar, ou seja, a prisão, primeira coisa que devemos frisar, a prisão não é impeditivo para a colaboração premiada. No entanto, se essa prisão for uma prisão cujo elastério tiver comprometido a volitividade da pessoa, o ato volitivo voluntário ou espontâneo, aí nós temos uma contaminação da colaboração premiada. Ou seja, poderá haver nulidade do ato aquisitivo dessa prova no inquérito ou no processo. Né? Então percebam bem, se por exemplo a pessoa fica presa 6 meses, 1 ano, até confessar, sem instauração do processo, isso pode sim violar os elementos necessários à validade, à operatividade de efeitos, de acordo com o ordenamento jurídico, da colaboração premiada. Por quê? Porque ficou preso de maneira excessiva, né? Porque ficou preso em desacordo com a legislação. Mas se você é preso hoje e resolve confessar, resolve colaborar, isso pode, não é impeditivo, né? O que é impeditivo é quando há abuso nisso aí, tá certo? Essa é a primeira questão, que está inclusive hoje na legislação, dicção expressa, né? Decorrente da experiência da Operação Lava Jato. A outra coisa, é válida colaboração premiada de delator preso, né? Então aí você faz distinção, né? Uma pergunta relacionada com a outra. Se a prisão for dentro dos limites proporcionais de parâmetro, ela é válida. Caso contrário, não, porque terá violado o elemento volitivo. Outra coisa, gente, se a pessoa estiver sendo, por exemplo, torturada para confessar, a tortura física, não a psicológica, a tortura física, ela suprime a própria conduta de confessar. Ou seja, enquanto a confissão tomada com base em violência psicológica, né, ou seja, a tortura psicológica, ela ocasiona a nulidade absoluta do ato aquisitivo dessa prova. Quando nós estamos diante de uma confissão com base em uma violência física, a violência física suprime a própria vontade. E aí nós vamos ter inexistência jurídica. Então percebam, prova tomada mediante tortura física
será classificada como, em relação ao seu ato aquisitivo, como inexistência jurídica. Prova tomada com base em confissão, tomada diante de uma confissão com tortura psicológica, não será inexistente juridicamente, mas será eivada de nulidade absoluta. As consequências jurídicas, no entanto, são similares, ou seja, nós vamos ter a necessidade de invalidação dessas provas, de invalidação, rigorosamente falando, do ato que incluir essas provas em um processo ou em um inquérito, do ato aquisitivo. Bacana? Aí vamos lá. O acordo de não persecução penal é acordo de não oferecimento de denúncia, não é? Ou seja, nós temos aí, então, acordo de não persecução penal como algo relacionado ao oferecimento de denúncia. E aqui temos alguns problemas interessantes. A gente já viu no STJ, nós fazemos até uma análise do julgado aqui no livro, né? O STJ verificando se é possível a incidência do acordo de não persecução penal em relação a processo já instaurado, né? Porque, vejam, ou se instaura o processo indevidamente, porque caberia o acordo de não persecução penal, porque se trata de acordo de não oferecimento de denúncia, aí eu tenho que anular o processo, para a pessoa ser beneficiada, entre aspas, com o acordo de não persecução penal. Eu tenho que invalidar o processo, tornar sem efeito o processo. Por quê? Porque o acordo de não persecução penal é incompatível com o oferecimento de denúncia, né? Essa seria a primeira questão. Então, em relação aos processos em curso, né, que estão instalados validamente, eu não poderia retroagir para determinar a aplicação do acordo de não persecução penal. Afinal de contas, a denúncia já está oferecida. Então, seria um acordo que teria incidência em relação aos fatos que ainda não foram objeto de oferecimento de denúncia. Rigorosamente falando, é isso. No julgado que nós estamos mencionando aqui, a discussão toda era se havia sido considerada uma causa de diminuição de pena para fins de incidência do acordo de não persecução penal, de acordo com o que aí, de conformidade com o que aí está descrito no artigo 28, né, do 28A do nosso Código de Processo Penal. Então, de acordo com o que está lá, né, no artigo 28A, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Então, se eu faço, por exemplo, incidir uma causa de diminuição de pena, aquilo que é 5 pode, de repente, ficar em abstrato 4, inferior a 4 anos, e aí, se possível, a aplicação do acordo de não persecução penal. Mas vejam, a discussão toda era se isso poderia constar na denúncia, né? Eu penso que a denúncia não é local para você incluir causa de diminuição de pena, né? Denúncia não é. A denúncia é para você fazer a acusação circunscrita, delimitada, né? Então, se for o caso de considerar a causa de diminuição de pena, é porque não é para oferecer denúncia, é para oferecer o acordo de não persecução penal, né? Então, eu faço um outro tipo de proposta, né? Eu vou tomar outros requisitos antes do oferecimento de denúncia. Depois do oferecimento de denúncia, fica ultrapassada, preclusa aquela situação anterior. Bom, e se for oferecida a denúncia indevidamente, ela deve ser rejeitada. E se foi aceita, ela deve ser objeto de anulação. Para quê? Para que seja proposta, né, para que seja feita a proposta de acordo de não persecução penal. Então, para os casos que já estão instaurados, né, ainda que respeitados os entendimentos contrários, sabe, pensamos que não é para se aplicar o acordo de não persecução penal. Inclusive, a nossa opinião é que o acordo de não persecução penal é algo que não é vantajoso para o réu, né? Assim, depende do ponto de vista. Alguns acham, não, mas é uma lei benéfica, uma lei híbrida, né, que traz elementos favoráveis ao réu. Nós pensamos que não. Pelo contrário, né? Ela acaba estimulando a aplicação de pena restritiva de direitos e a confissão antecipada sem se seguir aquele devido processo legal que dá mais maturação ao fato afirmado na inicial. Tá joia? Então, o acordo de não persecução penal é acordo de não oferecimento da denúncia? Sim, né? E isso parece ser fundamental para a gente identificar se as decisões que estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário estão em conformidade com a Constituição e com a lei, né? Se eu, por exemplo, identifico que estão aceitando acordo de não persecução penal depois do oferecimento da denúncia, aí eu preciso questionar. Tem gente até que já me perguntou, e durante a execução penal, pode haver acordo de não persecução penal, já que persecução penal é tudo, né? Persecução penal seria investigação, seria processo, seria execução penal. Não é cabível. Na verdade, o título que foi dado pelo legislador, né, o nome que foi dado ao Instituto pelo legislador, é um nome que conduz a equívocos. Mas se trata, rigorosamente falando, de um acordo de não oferecimento de denúncia, tá joia? E aí, vamos aqui adiante, perguntamos nossa última questão, né? Sem antes agradecer a todos que chegaram até aqui. Então,
assistam também os nossos vídeos que estão lá no YouTube, todos organizados em relação a todos os capítulos desse livro, né? São 41 capítulos. A gente está na live de número 37, né? Estamos aqui no capítulo de ordem de número 37, dando todo o processo penal e debatendo essas questões que despertam muitas dúvidas, né? Então, a outra pergunta, que a gente até já respondeu de maneira parcial, é quais são os requisitos para você considerar rígida uma confissão. A confissão não pode ser feita de qualquer jeito, né? A pessoa tem que estar ciente que vai confessar. Então você não pode tomar a confissão em off, né, e tornar isso válido. Outra coisa importante, a confissão tomada para fins de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada, ela não pode ser usada para fins condenatórios, né? Caso o acordo de não persecução penal ou a colaboração premiada tenha sido quebrada, caso ela não tenha sido eficaz. Então, aquela forma de confessar é uma forma atrelada ao aspecto teleológico do Instituto, ao aspecto finalístico do Instituto. Então, se a pessoa, por exemplo, não respeitou os limites, né, e não teve eficácia na sua colaboração, ou se faltou adequação, aderência ao cumprimento do que prometeu, se torna ineficaz a colaboração premiada, ou se torna ineficaz o acordo de não persecução penal, e mais, não se usa aquele elemento de confissão para fins condenatórios, caso seja a hipótese de condenação naquele processo, tá? Aqui, Geraldo, bom dia. Carol, obrigado, Carol. Saudades das palestras, eu também, né? Muita saudade aí das palestras. Mas ontem a gente recebeu a segunda dose da vacina, né? E aí nós já temos alguns encontros presenciais marcados, né, a partir do final do mês. Aí vamos torcer que tudo dê certo e que a gente possa concretizar isso, né? Que a gente faça um controle de tudo que está acontecendo conosco, né? E aqui, Geraldo fazendo a pergunta, seria possível um raciocínio de deixar a escolha do imputado decidir sobre o pedido de retroação do artigo 28A? Olha, Geraldo, não tem essa previsão na lei, né? Do próprio imputado. Na verdade, o advogado criminal, ele tem muito mais, digamos assim, intuição, né? Uma sensibilidade, o advogado criminal. E eu creio que a angústia vai recair toda sobre quem vai estar advogando para o réu. Por quê? Porque eu falo aqui para vocês, olha, o acordo de não persecução penal é algo que não é favorável para o imputado. Por quê? Porque muitas das vezes ele vai submeter apenas restritivas de direito de maneira antecipada, né? Ele submete aquilo ali, e se ele aguardasse um processo com os requisitos, com o devido processo legal, com a aferição da verdade, etc., ele seria absolvido. Então, nesse sentido, né? E considerando que, ao final, ele receberia uma pena equivalente ao acordo de não persecução penal. Mas por que eu disse que o advogado é que vai suportar toda a angústia disso aí? Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho um magistrado do direito penal máximo, né? Pode ser, né? Eu não concordo com a ideia de alguém que atue com a aplicação do direito penal máximo, mas a minha discordância não quer dizer que isso não exista. E o advogado sabe, olha, se ele não aceitar esse acordo de não persecução penal para cumprir, por exemplo, um período de penas restritivas de direito com prestação de serviço à comunidade, ele vai ser condenado a 10 anos, né? Ele não vai aplicar a pena mínima em 4 anos, ele vai aplicar em 10, tá? Ele não vai aplicar a pena inferior a 4 anos se o crime, por exemplo, contiver lá a possibilidade em abstrato de aplicação de 3 anos, né, com redução de pena. O juiz é aquele que aplica a pena em patamares superiores, então vai aplicar em 10 anos. Então, é essa avaliação, né, que talvez você esteja aqui nos questionando, né, se o imputado deve se manifestar. Às vezes o imputado tem menor noção, né, mas creio que a vontade do imputado sempre deve ser consultada, né, especialmente pelo seu causídico, né, pelo seu advogado ou pelo seu defensor que estiver representando. Lembro que é uma questão muito complicada e delicada você saber se é algo favorável ao réu ou prejudicial ao réu, a aplicação do artigo 28A que trata do acordo de não persecução penal, tá certo? Então, voltando aqui para os critérios, para os requisitos da confissão, né, para dizer, olha, tem valor, né, a gente chama, olha, verossimilhança, né, ela tem que apresentar verossimilhança, aparência de verdade, clareza, coincidência, persistência, tudo isso deve ser elemento para você avaliar, né, atribuir valor. O que é isso? Atribuir valor é você fazer a descrição de que foi feito, né, a descrição do que foi obtido até ali, e fazer a subsunção em relação às previsões legais e atribuir-lhe as consequências jurídicas. Né? Ou seja, o valor ele tem tanto um contributo pessoal de quem está aplicando, que é o juiz,
quanto também um contributo do que está descrito no enunciado normativo, texto de lei e nos elementos probatórios. E aqui, gente, uma questão interessante, né, que é sobre o problema da verdade, né? Ou seja, eu falo isso justamente logo no início do capítulo, né? O nosso sistema não coloca a verdade como aquela história da verdade ser algo baseado na confissão, como se a confissão fosse a rainha das provas, né? É interessante o nosso sistema. Primeiro, de acordo com o Código de Processo Penal, nós estaríamos em busca da verdade substancial, a chamada verdade real, que é objeto de crítica nossa, né? A nossa ideia de que a verdade seria uma verdade formal. Aliás, mais do que formal. Por quê? Porque a confissão não valeria sozinha. A confissão precisa de um plus. A colaboração premiada também não vale sozinha, ela precisa de um plus. Por isso é levada ao cubo. Por quê? Porque fora do juízo, porque tomada com base em confissão e porque ainda existe uma previsão legal dizendo que ela não vale sozinha. Então eu tenho 3 parâmetros para dizer que eu não posso usar a colaboração premiada para fins jurídicos se ela estiver isolada, estiver só, né? For um elemento único, não posso. Tá? Então essa ideia relacionada com a verdade vai dizer o seguinte, olha, a nossa verdade é uma verdade mais que formal, e outra, que a confissão no nosso sistema não é a rainha das provas. Aí vem o legislador, né, e traz de volta a confissão como um elemento relevante para a aplicação de pena. Né? O acordo não persecução penal se baseia na confissão, a transação penal não. A colaboração premiada se baseia na confissão. Né? A suspensão condicional do processo não. Quer suspender o processo por 2 a 4 anos, né? Não. Mas eu tenho sim no nosso sistema alguns elementos que prestigiam a confissão muito, né? E aí a gente pode questionar, bom, por que o nosso sistema às vezes prestigia a verdade em excesso e às vezes esquece da verdade? Porque toda vez que eu prestigio a confissão para fins de aplicação de pena restritiva de direito baseada em colaboração premiada, eu estou desistindo da verdade formal, da verdade mais do que formal, daquela verdade cercada de cautelas para evitar o erro humano na hora de julgar. Né? Eu simplesmente antecipo todo o processo e aplicam a pena restritiva de direitos com base em uma anuência. De um lado o Ministério Público, do outro lado o imputado. Tá? Gente, nós já estouramos o nosso tempo. Eu quero dizer para vocês que foi muito legal aqui, né? Para quem ainda não assistiu às aulas anteriores, está tudo lá catalogado no canal YouTube, vai lá e assiste, tá certo? Aqui para os amigos do Instagram que estão nos acompanhando, um abraço grande, um beijo, obrigado pela presença. Aos amigos do YouTube, nós estamos aqui lançando conteúdo toda semana e vamos adiante, né? E para quem ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, não esquece de deixar o like, compartilhar. Aqui nossa live de hoje, manda um aviãozinho para os amigos, olha, aconteceu a live, tá aí o vídeo, né, do Rosmar, vai ficar salvo no IGTV, tá certo? E amanhã, pessoal, tema central também importante, que é o tema sobre teoria da decisão judicial. Então vamos tratar amanhã, logo cedo, 6 da manhã, sobre as decisões judiciais, tá? Um beijo grande, quem tiver dúvida, coloca aí nos comentários, que eu vou estar respondendo toda vez que chegar alguma anotação aqui no nosso canal, viu? Eunice, bom dia. Obrigado, que bom que vocês estão gostando. Obrigado aí. Valeu.